Meus rolês, parte 3. Essa é uma sériezinha que eu comecei aqui no canal, onde eu vou contar algumas histórias de viagens que eu fiz, detalhadamente, falando de valores, falando de detalhes, falando de perrengues, falando de tudo, para que se você estiver planejando uma viagem para o mesmo lugar que eu fui, você já tem todas as informações precisas. E hoje o assunto é a Laguna Omantai, que é maravilhosa e vale muito a pena, mas que você precisa se atentar a algumas coisas para você poder ir. O ano era 2020, um pouco antes de começar a pandemia, e eu e minha irmã tínhamos marcado uma viagem em março de 2020 para ir para o Peru e para Bolívia. A gente comprou passagem com bastante antecedência, a viagem seria do final de fevereiro até mais ou menos ali o meio de março. E se vocês bem lembram, aconteceu uma coisa no meio de março, né, que foi o começo da pandemia. E por isso aqui, eu e a minha irmã não ficamos presos por causa de fronteira fechada na Bolívia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma das maravilhas do Peru. Lá tem pelo menos umas 3, 4 que eu pretendo fazer vídeo, mas a primeira, claro, tinha que ser a Laguna Omantai. Então, roda a vinheta. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Henrique e nesse canal aqui eu falo sobre viagens, sobre tudo, sobre dinheiro, quanto custa cada viagem que eu já fiz, sobre todos os roteiros que eu já fiz, dicas, aplicativos bons para você ter em viagem, milhas, cartão de crédito para você poder viajar mais barato ou até de graça, enfim, tudo que tem a ver com viagem é abordado aqui nesse canal. E tem muita novidade por aí, então por favor, se você gostar desse conteúdo, não peço que você se inscreva agora, mas no final do vídeo, se você gostar, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e é nóis. Pois bem, eu fui viajar com a minha irmã e era a primeira viagem que nós dois iríamos fazer, só nós dois. A Laguna Omantai é acessada a partir da cidade de Cusco, no Peru, que é uma cidade assim muito legal que você pode ficar para conhecer vários lugares diferentes, porque tem vários passeios de bate e volta que você pode fazer. É perto de Machu Picchu, que aí você pode fazer tanto bate e volta quanto ir para lá um dia e dormir e voltar no outro para Cusco. Então Cusco eu acho um lugar muito estratégico para você ficar. E é até bem bonitinho de conhecer, é bem legal. Mas nós resolvemos encarar o desafio e fazer uma viagem só nós dois, porque a gente queria fazer uma viagem que iam ter muitas trilhas. E isso é muito importante que você saiba, porque no Peru você vai fazer bastante trilha. Então assim, minha mãe tem problema de joelho, minha mãe é um pouquinho mais velha já, não seria uma viagem que ela gostaria de fazer. Então por conta disso, só eu e minha irmã fomos. E uma particularidade sobre a minha irmã é que ela não gosta de ficar em hostel. Mais especificamente, ela não gosta de dividir banheiro. E tudo bem, eu entendo, realmente, dividir banheiro não é a mil maravilhas, mas eu, quando eu viajo sozinho, eu não me importo de fazer para eu poder economizar um pouquinho mais na viagem. Mas como eu estava viajando com ela, nós optamos por pegar um quarto privativo que tivesse o nosso banheiro privativo. E isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas mesmo você ficando em um hostel, existem vários hostels que têm esses quartos privativos com banheiro privativo. Tem quartos lotados de beliche para você alugar só a sua beliche e dividir banheiro, e tem também quarto privativo. Isso aconteceu já em vários hostels que eu fiquei. E pega só o hostel que a gente ficou lá no Peru. Isso aqui, cara, mil maravilhas. A gente não precisava de mais nada. A cama era super confortável, era tipo quase que uma cama queen já, de tão grande que era. Os lençóis eram gigantes, porque lá no Peru faz frio. Tinha TV com Netflix, Smart TV, que a gente conectou no nosso Netflix. E acabamos esquecendo de desconectar depois. E uma francesa ficou assistindo desenho no nosso Netflix. Então, sempre que vocês conectarem o Netflix em outro lugar, lembrem de desconectar depois, viu? Mas assim, com o banheirinho ok, nada demais, mas também nada deixando a desejar. E nós pagamos um valor muito bom nesse quarto, que foi de $22 por dia. Na época o dólar não estava tão caro, então imagina, a gente pagou $20 por diária, sendo que era 10 meu e 10 da minha irmã. Vamos colocar que o dólar tava R$5, eu acho que nem tava isso tudo. Mas pra gente pagar R$50 por diário num hotel com café da manhã, lá fora, lá no Peru. Sendo que aqui no Brasil, a gente paga aí entre R$60 a R$80 num hotel fuleiro. Para os nossos passeios, a gente contratou uma agência chamada The Nomads, que é um site muito famoso que faz passeios aqui pela América do Sul. Eles têm passeios na Colômbia, no Peru, na Bolívia, enfim. Vale muito a pena conferir, isso aqui não é uma publi, tá? Então, podem conferir se vocês quiserem ou não. A minha experiência com eles foi positiva. Teve alguns pormenores ou outro que eu vou falar aqui, mas no geral, eles entregaram o que prometeram. Pois bem, quando a gente fechou o passeio, o pessoal da The Nomads falou pra gente que o passeio buscava a gente no nosso hotel, mas depois deixava a gente no final do passeio no centro da cidade. Eles não devolviam no hotel. Até aí tudo bem, nosso hotel era super bem localizado, ficava assim a 5 minutos de distância do centro principal, que é a Praça das Armas, então a gente não importou tanto de ficar no centro da cidade. Mas aí teve um pequeno probleminha, porque eles avisaram a gente que passariam entre 5 e 6 da manhã. Ou seja, nós acordamos às 4 da manhã para poder arrumar com calma e ficar pronto. Eis que quando eu acordo, eu entro no meu WhatsApp e um guia tinha criado um grupo. Ele tinha criado um grupo comigo e com mais 3 pessoas que
eram as outras pessoas que iam participar dos passeios, mas assim, 3 pessoas porque ele selecionava apenas uma pessoa de cada grupo, né? Então, eu e a minha irmã estávamos juntos, ele adicionou só eu porque eu fiz a reserva. Aí tinha casal, tinha família, enfim, então foi mais do que só 4 pessoas na van. E eis que do nada, às 4h10 da manhã, ele mandou uma mensagem nesse grupo falando: Henrique, tô na recepção do seu hotel te esperando. E aí pronto, a gente desesperou, né? A gente falou: uai, como assim? Falaram que ia passar entre 5 e 6, às 4h10 eles já estão aqui no hotel. Então eu peguei o print da confirmação da minha compra da Denomads, falando que eles passaram entre 5 e 6, e mandei no grupo, falando assim: olha, a gente ainda não tá pronto, você pode esperar uns 30 minutinhos, porque a gente não tá pronto. E o cara até que foi de boa, ele falou assim: não, beleza, a gente espera. Só que aí a gente arrumou correndo. E a gente também tava planejando tomar café da manhã, porque o café da manhã, ele começa de madrugada nesses locais aí que tem essas trilhas de madrugada, justamente porque eles sabem que os hóspedes, eles querem fazer as trilhas, então eles querem comer o café da manhã de madrugada. É um café da manhã bem simples, tem muita comida típica, tinha uns pães de banana, tinha uns outros pães um pouquinho mais duros lá que a gente custava mastigar, mas enfim, era um café honestíssimo, a gente não tinha nada a reclamar. E para nossa sorte, o pessoal tinha preparado uma lancheirinha pra gente, como a gente não poderia comer lá no hostel por causa desse problema. Como a gente foi o primeiro a ser buscado, a gente pôde escolher o lugar que a gente queria ficar na van, e confiem em mim que isso é uma maravilha. Porque como eu falei pra vocês, eu contratei a The Nomads pra ir pra Laguna Mantai e pra Rainbow Mountain, que foi um outro lugar que a gente foi, que vai ter um outro vídeo sobre. Na Laguna Mantai, que nem eu tô falando pra vocês, a gente foi o primeiro a entrar na van. Então a gente pegou um banquinho lá com 2 lugares, a gente foi confortável, como era eu e a minha irmã, a gente não importava de dormir no ombro um do outro e coisa assim. Só que no dia do passeio da Rainbow Mountain, aí nós fomos os últimos a serem pegos pelo pessoal da van. E a gente chegou e a van tava lotada. Só tinha um lugar livre. E aí o que aconteceu? Eu falei pra minha irmã: não, então você vai no lugar livre aí. E eu tive que ir na frente lá da van, junto com o motorista e com o guia, no meio dos dois. Foi péssimo, foi péssimo. E a minha irmã também não gostou, porque ela falava que o cara do lado dela, de vez em quando, virava assim e dormia no ombro dela. Então, assim, uma péssima experiência. Então, assim, eu diria que se você for o primeiro a chegar na van, por mais que você acorde um pouco mais cedo, vai ser um pouquinho mais confortável. Porque a gente tá falando de uma ida de 4 horas, então é bom você ficar confortável, você ter onde deitar, dormir se você quiser, enfim. O passeio, ele é até bonitinho, embora eu tenha dormido uma grande parte, mas o que a gente olhava assim, a gente passou por várias vilinhas que tinham um pessoal local, e a gente também passa por muitos penhascos, uns penhascos assim que você fala assim: a van não vai passar por esse penhasco. Só que aí a van vai e passa. É um negócio de louco. Quando nós chegamos no local da laguna, a gente ainda não estava na laguna, porque teríamos que fazer uma trilha, né? A gente chega assim, tem um chalezinho com um café da manhã, e como a gente acordou às 5 horas da manhã e já eram 9 da manhã quando a gente chegou, a gente já tava com um pouquinho de fome e a gente comeu um pouquinho. Nessa hora eles também dão pra gente um chá de coca, que, acreditem em mim, é muito útil. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que se você tiver a possibilidade de comprar bala de coca antes de fazer as trilhas, é muito importante. Depois do café da manhã, a gente começou a escalada. E essa escalada da Laguna Mantai, pra mim, ela é a mais complicada de todos os lugares do Peru que eu fui. Que eu fui na Rainbow Mountain, eu fui no Machu Picchu e fui na Laguna Mantai. Pra mim, a Laguna Mantai é a pior de todas. A escalada é muito íngreme e ela dura em média 1h30 se você tiver um ritmo bom. Mas o ideal é você fazer entre 1h30 e 2 horas. O problema é a altitude, que ela te deixa sem fôlego e também te deixa sem forças. Eu até consegui subir na raça. Foi sofrido, cara. Foi muito sofrido. Eu suei pra caramba, a perna ficou doendo muito, mas eu fui na raça. Só que eu já falo que se você tem problema de joelho, tem problema de mobilidade ou qualquer coisa assim, pode ser que esse passeio não seja recomendado pra você. Porém, lá existem alguns cavalinhos que o pessoal deixa você alugar, que eles te levam nessa subida. Eu não quis pegar porque eu achei um pouco de abuso com os coitados, mas enfim, eu não é papel meu julgar quem quiser pegar. Tanto que a minha irmã pegou, porque ela não aguentou, ela simplesmente não aguentou, não tinha o que fazer. Então ela pegou no meio do caminho. Antes ela tivesse pegado no começo, né? Mas ela pagou 70 soles na época. E à medida que você vai subindo, que vai faltando pouco pro cavalinho te levar, eles vão aparecendo ainda com os cavalos andando do seu lado e vão oferecendo por um preço menor, né? Falando assim: vai ter que andar um pouquinho menos, então 50 soles, 40 soles. E acredita em mim, quando você tá subindo ali, que você tá sofrendo, você considera, você fala assim: nossa, então eu vou pegar, não aguento. Esse cavalinho, é importante dizer que ele te leva aproximadamente 80% do caminho, ele não te deixa na porta da lagoa, ele te deixa no local que você vai ter descansado bastante, e aí você tem que subir um restinho até chegar na lagoa. Então acabou que eu subi sozinho e minha irmã foi na frente nesse cavalo, mas ela ficou morrendo de medo, porque os guias, eles andam com mais ou menos 5 cavalos numa rédea assim, e um desses cavalos, ele empinou uma hora lá com uma turista e ela quase caiu. Nessa hora minha irmã me olhou cheia de medo e eu falei: é um risco, né? Além disso, os guias te dão aqueles palitinhos que você pode usar para escalar, e acredite em mim, aquele trem faz uma diferença que é absurda, você não consegue entender, você tira força de onde não tem quando você tá subindo ali com aquele palitinho. E aí, depois de muito cansaço, calor, fadiga e um pouquinho de ódio, você chega nessa vista.
E aí tudo vale a pena. A laguna é super linda, super preservada, a gente não viu nada de lixo, o pessoal cuida super bem, essa neblina aí dá um charme a mais e sem dúvidas foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. Então nós ficamos lá aproximadamente meia hora depois que a gente chegou, a gente tirou foto, foi na lagoa, encostou na água, mas assim, não tem tanta coisa pra fazer a não ser tirar foto e descansar. Beleza, a gente foi, tirou nossas fotinhas, descansamos até que chegou a hora de descer. A descida ela é mais tranquila, porque como é íngreme, a gente pega o embalo e vai embora, né? E a gente acaba fazendo mais rápido por conta disso. Eu consegui descer em 1 hora, minha irmã também desceu sem problemas, porque ela já estava descansada e a descida é um pouquinho mais tranquila. E aí quando eu cheguei embaixo, que a gente voltou pro chalezinho que a gente tinha tomado café antes, eu sentei e eu preguei. Esquisito. Me bateu um cansaço assim anormal, uma dor de cabeça, uma indisposição que eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E isso era super comum, eu até pesquisei se tem um nome que chama soroche, que é uma indisposição causada por causa de fazer um esforço físico extremo na altitude. E sério, é uma situação assim que você não quer fazer nada, você não quer conversar com ninguém, você não quer comer, você só quer deitar e dormir. E na volta também tinha um almoço que estava incluído, mas como eu disse, eu tava passando mal e eu não comi. Mas beleza, a gente pegou o caminho de volta, eu fui dormir no caminho inteiro, eu tava simplesmente exausto de uma maneira que eu nunca tinha ficado. E quando a gente chegou era aproximadamente 5 horas da tarde. Como eu disse, eles devolvem a gente no centro da cidade. Mas nós chegamos 5h30 da tarde no centro da cidade, como eu falei, o pessoal da van não deixava a gente de volta no hotel na volta, mas sem problemas. A gente passou no McDonald's que tem lá no centro da cidade, nessa Praça das Armas, compramos um Mac já pensando que a gente não sairia à noite, porque a gente tava exausto. E sem problema nenhum, cara, a gente jantou ali 5 horas da tarde, foi pro hostel depois, chegamos lá, tomamos banho, descansamos. E eu acho que já era 8, 9 horas, a gente já tava dormindo, do tanto que a gente tava exausto. E aqui vai uma dica muito importante se você planeja fazer várias dessas trilhas no Peru. Pegue sempre um dia para você descansar entre uma dessas trilhas, ou se possível até 2 dias para você descansar. A gente pegou só um, mas era um dia assim, que a gente até saiu para passear no centro da cidade, mas saiu bem tranquilinho para poder descansar, porque as nossas pernas estavam destruídas, a gente estava exausto ainda, e é assim, ó, é uma coisa que eu sempre vou indicar, não façam 2 trilhas em 2 dias seguidos. Faça uma trilha, descansa um dia inteiro, faça outra trilha, se for possível. E aqui algumas dicas de vestuário que eu dou pra vocês, que é bota impermeável, é muito importante, tanto por causa da escalada, quanto porque você vai molhar ela. Uma mochila com água, leve sempre água, porque vai fazer muita falta. Se tiver como, leve até 2 garrafas d'água, não sei, de alguma forma você beba muita água. Lanchinhos é muito importante, passa no mercado e compra alguma coisa pra você comer no meio do caminho pra te dar mais energia. Inclusive a bala de coca, que vai te ajudar muito a combater os efeitos da altitude. E uma blusa de frio, mas saiba que no meio do caminho você vai tirar ela, você não vai aguentar ficar com ela, porque você vai suar muito na subida. E pra terminar, vamos falar sobre valores, né? Porque assim, é uma coisa que é muito importante e eu acho que para você programar uma viagem você precisa saber de valores. Na época, o passeio custou $48. E eu acabei de pesquisar quanto tá na The Nomads agora e o valor é de $29. Agora eu tô pistola, cara. O dólar subindo e o passeio ficou mais barato. Outra situação um pouco chata que aconteceu é que quando a gente tava entrando no parque que levava pra Laguna Mantai, o guia parou no meio do caminho, virou pra todo mundo da van e falou assim: pessoal, a gente precisa dar aqui 20 soles, que é meio que uma caução de preservação do ambiente, que se vocês não causarem nenhum tipo de problema, depois do passeio serão devolvidos esses 20 soles pra vocês. E o pessoal ficou um pouco cabreiro com isso, porque não tinha nada escrito disso na hora que a gente alugou o passeio na The Nomads, ninguém tinha falado nada disso pra gente. A gente reclamou um pouquinho, mas o cara falou que não tinha o que fazer, a gente entregou os 20 soles de cada um. E acontece que depois eles ficaram tentando dar uma de Joãozinho sem braço pra ficar com esses 20 soles como gorjeta. Só que 20 soles meio que quebraria a perna do pai, né? Então assim, eu não pude dar muito 20 soles de gorjeta. E eu não gostei muito dessa abordagem também. Se tivesse sido uma coisa assim, ah, se você gostou do meu serviço, me dá uma gorjeta que você achar justo, beleza. Mas pedir pra gente 20 soles, falando que era uma taxa que na verdade talvez não existe, eu nem sei se existe ou não, pra depois tentar influenciar uma gorjeta, eu achei assim, meio pesado. Mas no final eles devolveram o dinheiro, então sem problemas. Então, resumindo, o que está incluso nesse passeio é o pick-up no hotel, mas a deixada no centro da cidade, café da manhã e almoço, e um guia que te dá suporte. Ele vai estar ali do seu lado te mostrando ali os pontos turísticos, mostrando tudo, descrevendo a história para você e te ajudando se você não conseguir seguir no resto do caminho. Então assim, é um passeio, gente, que eu acho que vale muito a pena, mas que você tem também que ficar esperto com algumas coisas. E principalmente se você tiver limitações físicas, assim, não tem problema nenhum se você sentir que você não consegue, mas saiba que se você subir, é uma subida difícil, você deve estar preparado para uma subida muito complicada ou para pegar o cavalo se você tiver o dinheiro, mas saiba que vale muito a pena e que muita gente consegue. Eu não tô
querendo terrorizar ninguém aqui, mas é só pra dizer, porque às vezes a pessoa tem realmente problema de joelho, enfim, de coluna, que não consegue andar muito tempo, e se ninguém quer travar no meio de uma montanha na altitude, no meio do Peru, né? Então esse vídeo fica por aqui. Se vocês tiverem gostado, agora sim eu peço um like, peço um follow, peço um favorito, peço que você deixe um comentário. Mande esse vídeo pra alguém que vai viajar pro Peru que você sabe que possa ajudar. E é isso. Se você gostou, continue aí com a gente, porque tem muito conteúdo como esse aqui no canal. Eu vou falar ainda sobre Rainbow Mountain, vou falar sobre Machu Picchu, dar dicas com valores sempre e tudo mais, certinho? Então nesse vídeo eu fico por aqui. Obrigado a todos e tchau!